Olá, meus irmãos, daqui fala novamente Abraão Jorge com vocês aqui do canal Relevante e do curso Bíblia do Zero. Sejam todos bem-vindos ao quarto vídeo devocional, leitura explicativa do nosso curso aqui Bíblia do Zero. Eu tenho estado a perceber que algumas pessoas não acompanham os vídeos. Bom, não são obrigatórios, mas você pode acompanhar para ter mais luzes, mais insights daquilo que você está a ler, ok? Então, acompanha ali. Eu quero começar esse vídeo dando dois recados. O primeiro já demos início às aulas do nosso módulo primeiro, intitulado A Palavra Sagrada. A primeira aula já está disponível e essa aula é pública. Você pode compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que você acha que elas precisam saber disso. Mas os vídeos devocionais são privados e exclusivos apenas para aquelas pessoas que estão inscritas e que estão dentro dos cursos, ou seja, que estão dentro dos grupos que nós criamos ali para organizar e para passar informações. Os vídeos devocionais são privados. Muita coisa que nós vamos dar aqui no curso também serão privadas só para vocês, como os e-books e por aí vai. Então, mas as aulas do primeiro módulo já começaram e ela está pública, está no nosso canal, você pode acessar, mas eu vou deixar o link aqui também no grupo para que facilmente você possa encontrar a aula. Valeu? O segundo recado que eu tenho a dar para você é, se você quiser que os seus amigos entrem no grupo do WhatsApp do curso Bíblia do Zero, fale comigo, yeah? Me manda só uma mensagem aí rapidinha e eu vou compartilhar com você o link do grupo onde eles vão entrar, ok? Deus te abençoe. Então vamos ao quarto vídeo devocional. Bom, meus irmãos, vamos em frente, sempre motivados e alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força, nos dá paz, conforto para continuar a meditar na sua palavra. Aqui, no capítulo 9 de Gênesis, nós encontramos uma coisa como um novo começo, uma nova oportunidade. A família de Noé aqui está a receber a oportunidade de agora reorganizar o mundo, fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Que oportunidade é essa que a família de Noé estão a receber? Eu sempre fico a imaginar, se Deus fizesse comigo, o que aconteceria? Que oportunidade, mas também que responsabilidade, né? Noé aí receber agora essa grande tarefa de reorganizar o mundo. E logo no primeiro versículo do capítulo 9, Deus dá uma orientação que ele já havia dado no primeiro casal. Deus já havia dito para Adão e Eva que eles precisavam, que eles tinham que ter filhos, eles precisavam encher a terra, eles precisavam reproduzir-se, ok? Sempre foi plano de Deus e agora isso começa a ficar mais claro, isso começa a aparecer, que sempre foi plano de Deus fazer com que os seus filhos se reproduzam e preencham a terra, ok? Isso é tão importante que ele repete isso para o povo de Israel que estava exilado na Babilônia em Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 6, se você ler e perceber o contexto, você vai ver que o povo de Israel estava aí na Babilônia e não queria envolver-se na vida da cidade, não queriam ter filhos, não queriam trabalhar, não queriam formar fazendas. E Deus tem que intervir por intermédio de Jeremias. Deus diz o seguinte: tenham filhos, e eu exijo, eu peço que os vossos filhos também tenham filhos. E Deus aí dá uma palavra que vocês deviam sublinhar na vossa Bíblia, Jeremias 29:6. Deus diz: vocês precisam aumentar, vocês não devem diminuir, vocês precisam aumentar. Isso aqui é interessante, é uma orientação clara de que Deus dá, que o seu povo precisa aumentar e nunca, jamais diminuir, porque você, a partir daqui, começa a perceber que sempre foi plano de Deus usar a reprodução de seus filhos também como uma forma de crescimento do próprio cristianismo, do próprio evangelho, da própria palavra, da própria religião, ok? Então Deus usa os nossos filhos para transmitir a palavra aos seus amigos e os filhos dos nossos filhos vão transmitir a palavra. Então nós crescemos não só por conversão, nós crescemos não só por evangelização, mas nós crescemos também pela capacidade que nós temos de se reproduzir, de gerar filhos. Então meu conselho para você, mãe que está aí a reter
Meu conselho para vocês, pais, tenham filhos dentro da capacidade, é claro, que vocês conseguem criar. Jovem que vai casar, faça planos de ter filhos, ok? Dentro da capacidade que vocês conseguem criar. Porque hoje nós estamos a entrar num mundo pós-moderno que as pessoas preferem criar animais, preferem criar cachorros, preferem criar gatos do que ter filhos. Você já percebeu que isso está a ir contra uma orientação clara da palavra de Deus? Nós precisamos ter filhos. E hoje já há muitas discussões filosóficas que as pessoas defendem que filhos atrasam a vida, filhos blá 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 blá. Não, peraí, rapaz, tenha filhos, nem que for um, mas tenha filhos. Filhos é só alegria, eu tenho um e aqui em casa é só felicidade. A segunda orientação que Deus dá então para essa nova família é: organizem-se, organizem-se. E isso aqui, manos, é tão importante, isso é tão importante. Cadê o meu marcador vermelho? Tá aqui. Isso é tão importante que é uma mensagem que contrasta com os capítulos anteriores que nós já vimos. O que é que você viu nos capítulos anteriores? Primeiro, poligamia, impunidade, assassinato, ok? E até gente que fez um cântico, lembra aí de Lameque, fez um cântico se gabando, se vangloriando por ter assassinado 2 homens. Deus aqui está a dizer completamente, olha, não é, faça ao contrário, ok? Organize a sociedade, viva bem, viva como gente, viva como ser humano. E Deus ameaça, Deus diz assim, a partir do versículo 5 do capítulo 9 de Gênesis, Deus diz: eu vou acertar as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. Olha que até os animais entram aqui nas sentenças de Deus. Versículo 6. O ser humano foi criado parecido com Deus e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra, ok? Deus agora está aqui a pedir para Noé, a ordenar Noé, a exortar Noé. Organizem-se. Parem de matar uns aos outros, parem de ferir-se uns aos outros, parem de trair-se uns aos outros, organizem-se. Isso aqui é uma oportunidade maravilhosa que Noé tem de organizar o mundo. Só que não deu certo. Lá mais para frente nós vamos ver que Deus tem novamente que destruir uma cidade porque o homem novamente se corrompeu. E a história de Sodoma e Gomorra é terrível. Você não leu nada ainda igual à história de Sodoma e Gomorra. Chega a te arrepiar, né? Vamos lá. Continuando, aconteceu algo engraçado na família de Noé. Depois de Noé muito alegre e satisfeito por Deus ter salvo a sua família e Deus ter feito aliança com Noé de que ele jamais destruiria novamente a humanidade com água, e ele coloca aí o arco-íris como sinal dessa aliança. Noé planta uma vinha. Deus conta que Noé planta uma vinha e quando essa vinha floresce e dá aí os seus frutos, Noé faz vinho e embriaga-se. Aqui também você começa a perceber que essa coisa aí de que o vinho na Bíblia não continha álcool, não era fermentado, é balela, ok? O vinho continha álcool sim, o vinho era fermentado. Noé está aqui numa situação de embriaguez. Ele está bêbado, como nós dizemos ali. E ele está tão bêbado que ele causou um constrangimento para a sua própria vida. Ele aparece sem roupa, despido diante dos filhos. Noé tinha 3 filhos, Cam, Sem e Jafé. Esses 3 filhos aqui também tiveram seus próprios filhos. E na altura em que esse relato foi escrito, esses 3 filhos já tinham seus próprios filhos. E foi este menino aqui, Cam, que descobriu a nudez de seu pai. Em algum momento ele entrou lá na casa, viu Noé nu, completamente nu. Ao invés dele ser sábio e cobrir o seu pai, fechar a boca e ficar por aí, ele não teve sabedoria. Ele foi contar aos seus irmãos. Esses dois aqui foram sábios. O que eles fizeram? Eles cobriram o seu pai, ok? Cobriram o seu pai. Quando a embriaguez de Noé passou, ele percebeu que foi Cam quem havia descoberto a sua nudez primeiro e percebeu também a falta de sabedoria que seu filho havia tido naquela altura. Por isso, Noé amaldiçoa. Só que a maldição de Cam não cai diretamente para Cam. Você já deve ter percebido que a maldição de Cam cai sobre o filho de Cam. A maldição cai então sobre Canaã. Canaã, que aqui
é o filho de Cam. Algumas pessoas não entendem por que Canaã foi amaldiçoado e não Cam, pois foi ele quem descobriu a nudez do seu pai. Esse padrão de comportamento está de acordo com todo o relato bíblico que coloca como objeto das bênçãos e das maldições as descendências, ok? A tua prole, quem vem depois, ele é um recipiente da bênção ou da maldição que você recebe hoje. Por isso, não é estranho, nós percebemos aqui que a maldição pronunciada por Noé não cai diretamente sobre Cam, mas sobre seu filho de Canaã. Ok, nós podemos abrir um parêntese aqui. É bem verdade que o contexto já mudou, mas pai e mãe, tenha muito cuidado com o que você faz hoje, porque o seu filho pode sofrer diretamente as consequências dos seus atos. Eu não estou a dizer que Deus vai amaldiçoar seus filhos pelo pecado que você comete hoje. Não é nada disso que a Bíblia diz e não é isso que eu estou a dizer aqui. O que eu estou a dizer é que as tuas ações hoje têm muitas influências sobre a vida dos seus filhos no futuro amanhã, ok? Perceba isso, analisa sobre isso e que Deus te abençoe. Vá em paz. Bom, então aqui acontece a maldição de Canaã. Muitas pessoas têm dito que essa maldição de Canaã também caiu diretamente para o povo africano. As pessoas dizem que Canaã foi amaldiçoado e o povo africano recebeu diretamente essa maldição. Por quê que as pessoas acreditam nisso? Como é que você lê aí no versículo 25 de Gênesis 9? Você lê o seguinte: então Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã. Canaã será escravo de seus irmãos, será um escravo miserável. E de todos os povos que você conhece, qual é o povo que foi escravizado? Foi o povo africano. O povo africano foi escravizado. Não ignore a história, você precisa conhecer, você precisa saber isso aqui, ok? E muitos teólogos, muitas pessoas dizem que o povo africano recebeu isso por herança por causa da maldição de Canaã, mas isso não é verdade. Primeiro, o que você precisa entender é que os filhos de Cam, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Ora, em termos gerais, e a própria Bíblia nos explica isso, Cush provavelmente é o ancestral dos povos da Etiópia, Mizraim é o ancestral dos egípcios e Put é o ancestral dos povos do norte da África, os líbios. Mas Canaã, que é sobre quem a maldição recebeu, é o único dos 4 filhos que não é ancestral dos povos africanos. Em Gênesis 10, 15 a 18, a Bíblia cita os descendentes de Canaã. A Bíblia diz assim: Canaã gerou Sidom, o seu primogênito, e a Het, e os jebuseus, os amorreus, e todos esses povos que terminam com eus, né? Todos esses povos eram habitantes de Canaã, proximidades de África, não exatamente na África. Então, a predição de Noé se tornou verdade quando as nações cananitas, os descendentes diretos de Canaã, foram expulsos pelos israelitas por causa da sua perversidade. Então, a maldição não recai sobre os povos africanos, mas recaiu sobre os cananitas. Segundo, a maldição de Noé não trata de indivíduos. Por exemplo, a Bíblia mostra em Gênesis 14, 18, que Abraão, que é um descendente de Sete, encontra um cananita nativo. Você sabia que Melquisedeque foi cananita? E Melquisedeque é colocado como sacerdote do Deus Altíssimo, ok? Peraí, nós estamos a ver será que Melquisedeque foi amaldiçoado também por Noé? Será que Melquisedeque está a receber aqui a maldição? Não, é claro que não. Melquisedeque é livre, ele é rei, ele é sacerdote. E foi Melquisedeque quem abençoou Abraão. Okay? Percebe ali que a maldição de Noé não trata de indivíduos, trata de uma nação inteira. Outra coisa que você precisa também perceber é que em Gênesis 12, Deus coloca em ação um grande plano de redenção para todas as nações, para que Deus pudesse resgatar todas as nações. Então não importa a maldição que Noé deu sobre Canaã e sua descendência, Deus aqui em Gênesis 12 coloca em ação o seu plano para resgatar todas as nações. Veja só o que é que Deus diz para Abraão quando o chama: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A pérola está nesse versículo: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Isso
todas as famílias da terra, inclui as famílias cananitas. Então o que nós vemos aqui com Deus é que Deus está colocando em ação um plano de redenção que derruba toda a maldição sobre qualquer pessoa que recebe a bênção de Abraão, a saber, o perdão e a aceitação de Deus que vem através de Jesus Cristo, que é a semente de Abraão. Consegue perceber a maravilha dessa mensagem? Então, a escravidão em África não tem nada a ver com a bênção de Noé. A escravidão em África tem a ver com o orgulho dos homens e o pecado no coração humano. E ponto. Gênesis 11, a Bíblia fala do relato da Torre de Babel. Muitas vezes nós lemos a Torre de Babel e dizemos, ok, é simplesmente uma torre, o homem estava a empreender, eles queriam construir, provar a sua capacidade de construção, e eu gostaria muito de ver essa torre para ver até onde eles pararam, se realmente conseguiram chegar nas nuvens. Eu não sei, mas a Torre de Babel representa algumas coisas aqui desses homens, e que também, como nós estamos a ver aqui, quando a Bíblia fala, esses homens da Torre de Babel somos nós, os homens do Jardim do Éden somos nós. Então tudo o que eles fizeram afeta-nos diretamente, e a maneira como eles construíram a Torre de Babel, a motivação que estava em seu coração, afeta-nos diretamente. Então, todas essas coisas muitas vezes têm se levantado no nosso coração também, ok? No nosso coração. O texto diz assim: naquele tempo todos os povos falavam uma só língua, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros. O problema começa aqui no versículo 3, porque falar uma só língua não é problema, visto que eles começaram todos num único lugar, se comunicavam e falavam todos a mesma língua. Isso aqui não é problema. Só que, por falarem todos a mesma língua, acontece o que aconteceu no versículo 3. Eles disseram assim: olha, vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Isso aqui, sabe o que é que representa? Crescimento, tecnologia. Olha como é que a Bíblia está a começar a dizer aqui as coisas, né? Eles inovaram, a humanidade cresceu, e isso aqui é maravilhoso perceber, porque Deus não tirou de nós, mesmo nos expulsando do Jardim do Éden, Deus não tirou de nós a capacidade criativa. E uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, nós precisamos ser criativos. Nós precisamos criar sempre coisas novas. Nós recebemos isso de Deus quando Ele soprou para nós o seu fôlego de vida. Alguns atributos de Deus foram comunicados a nós quando Ele soprou em nós o barro que estava inanimado. E Deus transmitiu para nós a capacidade de amar, a capacidade de se alegrar, se entristecer, a capacidade de amar, a capacidade de se alegrar, a capacidade de se entristecer. Deus transmitiu para nós também a criatividade. Nós precisamos criar, precisamos inovar. Sabe, às vezes quando nós estamos a fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, durante muitos anos. E eu louvo a Deus que você decidiu se dedicar à palavra de Deus esse ano, fazer coisas novas, criar coisas novas, inovar, para então mudar uma realidade. Esse povo fez isso, ele inovou. E se a Bíblia está aqui a fazer questão de mostrar que eles usaram isto ao invés daquilo, isso significa inovação, crescimento, tecnologia. Esse é um ponto positivo que eu dou ao povo ali da Torre de Babel, ok? Mas o versículo continua, não é tudo alegria, não é tudo alegria. O versículo continua, versículo 4. Aí eles disseram, vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Preste atenção aqui uma coisa. Nós temos lido a Torre de Babel, Torre de Babel, Torre de Babel, mas na verdade eles se levantaram para construir uma cidade, a cidade de Babel. E a torre era um elemento dentro dessa cidade. E cidade, irmãos, tem a ver com cultura. É dentro da cidade que acontece a cultura, a forma de viver. O que esses homens estão aqui a construir é uma nova cultura, algo completamente diferente daquilo que Deus tinha dado para Noé. Se você já visitou várias cidades, você percebeu que
Cada cidade tem a sua própria maneira de reagir às diferentes situações da vida. Cada cidade tem a sua maneira de viver. Nós aqui em Angola, você visita a províncias do norte, até a alimentação é completamente diferente das províncias do sul. Completamente diferente. Os hábitos e costumes são completamente diferentes. Então, quando esse povo aqui se propõe a construir uma cidade, eles estão a construir também uma nova cultura, alguma coisa completamente diferente daquilo que eles haviam recebido de seu pai Noé. Okay? Continua aqui. Mas eles não criam simplesmente construir uma cidade. Eles criam algo mais. E isso mostra o orgulho do seu coração. O orgulho do seu coração. Eles disseram assim uns para os outros: esta cidade que nós vamos construir tem que ter uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. O que isso significa? Chegar até o céu, na compreensão do ser humano, quem habita no céu? Deus. Chegar até o céu significa o quê? Se não imitar o que o pai da mentira queria fazer, sentar-se no trono de Deus. Abra os seus olhos espirituais para perceber que esse povo estava a reproduzir o mesmo caráter que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. O que Adão e Eva queriam ser? Deus, porque eles acreditaram na mentira da serpente. A serpente olhou para eles e disse: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer nada do jardim. A serpente já mudou uma ordem de Deus. Deus não disse que eles não deviam comer nada. A ordem de Deus foi: de todas as árvores que há no jardim, vocês podem comer. Então, quando a serpente vem perguntar, dizendo assim: é verdade que Deus disse para vocês não comerem nada? A serpente está claramente a mentir, está a distorcer a palavra de Deus. Mas a serpente não parou por aí. A serpente diz assim: Deus mentiu para vocês. Deus disse que no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do mal, vocês serão como o quê? Vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Enganou Adão e Eva. Porque nas leituras que eu faço, na minha compreensão, Adão e Eva já eram aquilo que a serpente estava a prometer para eles. Adão e Eva foram feitos segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Tudo o que eles podiam receber, eles já haviam recebido a quando da sua criação. Então, a serpente, que é aqui representada pela personificação do mal, o diabo, engana o casal, tentando lhes oferecer alguma coisa que eles na verdade já tinham. E eles acabaram caindo, nós dizemos assim, como um patinho, né? Infelizmente, isso aqui aconteceu. E esse povo aqui da cidade de Babel, está a reproduzir exatamente o que seu pai Adão já tinha dentro do seu próprio coração. A necessidade de ser Deus. Nós queremos ser deuses, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos poder, nós queremos aparecer, nós queremos ser gigantes. Tem uma pregação aí no canal, nesse canal mesmo que você está a assistir esse vídeo, que eu falo sobre isso. A glória de Deus em contraste com a glória humana. Há um depósito no coração do ser humano de querer ser como Deus. Há um depósito de glória. Assiste aí, eu vou deixar o link dessa pregação na descrição desse vídeo. Você pode assistir também. Agora, veja, por que isso está acontecendo muito nos nossos dias? Por que os filmes de super-heróis fazem tanto sucesso? Yeah? Você viu, por exemplo, o filme Vingadores Ultimato bateu o recorde de bilheterias aí no mundo, tirou Titanic, tirou Avatar, tirou todos os filmes, e é um filme de super-herói. Por quê? Porque mostra o ser humano poderoso, ok? Os filmes de super-heróis mostram os desejos do ser humano de ser como Deus, de subir ao céu, de ser poderoso, de ser famoso. E isso aqui é um ponto negativo para esses habitantes da cidade de Babel. Isso aqui é um ponto negativo, porque só representa cada vez mais aquilo que Deus já reprovou no primeiro casal, ok? Mas vamos lá continuar. Outra coisa que a Torre de Babel representa também
no coração desses homens é uma rebelião clara às orientações de Deus. Eu lhes falei há pouco tempo que Deus sempre foi repetindo. Disse para Adão... Espera aí. Azul é melhor. Disse para Adão: reproduzam-se, tenham filhos, espalhem-se pela terra, enchem a terra. Disse para Noé 2 vezes: reproduzam-se, tenham filhos, espalhem-se pela terra, encham a terra. Sabe o que é que esse povo aqui da Torre de Babel está a dizer? Nada disso. Que se espalhar pela terra, que nada. Nós vamos permanecer juntos, nós vamos permanecer unidos, nós vamos fazer valer o nosso nome. O que é isso, meus irmãos? Senão uma rebelião clara e direta para Deus, ok? Deus disse: vocês não fiquem juntos, tenham filhos, os filhos dos vossos filhos precisam ter filhos, vocês precisam encher a terra. Mas esse povo aqui disse: não, nós não vamos encher a terra, nós vamos construir uma cidade e nós vamos fazer o nosso nome, nós vamos ficar juntos aqui. E para Deus mostrar que Ele é maior, Deus é maior, e essa é a última lição que eu tiro aqui da Torre de Babel. Existem muitas outras, mas vamos parar por aqui. Essa é a última lição que eu tiro da Torre de Babel, é Deus mostrando o seu poder. Os planos de Deus, irmãos, vou repetir, porque isso aqui é importante, você precisa entender. Os planos de Deus vão se cumprir. Quer o homem queira, quer o homem não queira. O homem não tem poder, não tem influência direta no curso da história da humanidade. Se Deus disse A, vai ser A. Nesse momento aqui, os homens disseram: Deus, tu disseste A, porém, nós dissemos B. O que é que Deus faz? Ele muda a língua, ele confunde as línguas e as pessoas passam a se espalhar, como era o plano original de Deus para com esse povo aqui. Como era o plano original. Isso aqui é o mesmo que aconteceu com Jonas. E lembra a história de Jonas? Bom, ainda não chegamos no livro de Jonas, vamos chegar lá daqui a pouco. Mas Jonas recebeu uma ordem direta de Deus. Ele disse: vai para Nínive e prega o evangelho. Jonas sentiu medo. Para onde é que ele foi? Ele subiu para um barco. Se Nínive estava aqui, ele subiu para um barco que desviava para outro lugar. Ele foi para a cidade de Tarsis. E Deus, nesse percurso aqui, Deus disse: o meu plano vai se cumprir, meu filho Jonas, meu querido. Eu dei uma missão para você e você não tem palavra direta na execução desse plano. Tu não podes deixar de ir para Nínive. O que é que Deus faz? Ele manda uma tempestade, simples assim. Ele manda uma tempestade aqui, o barco começa a balançar, até que Nínive é jogado no mar, é engolido por um peixe muito grande, que lhe leva para onde? Para o plano original. Para o plano, é isso aqui, os planos de Deus sempre vão se cumprir. Os planos de Deus sempre vão se cumprir. Então, meu irmão, minha irmã que está a assistir esse vídeo devocional, vou dar um conselho para você. Ore, e ore muito, para que os planos de Deus se cumpram na tua vida. Mas ainda, ore e ore muito para que você tenha a capacidade e a predisposição de cumprir os planos do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você começa a colocar empecilhos, barreiras para que os planos de Deus se cumpram na tua vida, você sofre. Você acaba sofrendo. É porque é a sua vontade agir contrariamente à vontade de Deus. Você sofre quando, no final das contas, Deus sempre vai fazer valer a sua vontade. Jesus nos ensina a orar por isso. Isso não é uma coisa das palavras do Jorge, simplesmente. Jesus nos ensina aí, na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, Jesus diz assim: orem para que a vontade de Deus seja feita. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que oração maravilhosa é essa? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Ore para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Ok, meu irmão? Nós ficamos por aqui nesse vídeo devocional. Agora, faça a sua leitura. Ore o Salmo 4 e eu peço que Deus ricamente possa te abençoar. Não
dependa simplesmente desse vídeo devocional para entender as suas leituras. Eu aqui só dou luzes, só dou insights, só dou algum direcionamento. Eu só mostro para você coisas que você devia prestar atenção, porque nós pulamos muitos versículos e também não dá para estar a explicar versículo por versículo, né? O bom da coisa é quando você começa a descobrir nos teus momentos de oração, na hora tranquila, você, o Espírito Santo, Deus vai te revelando as coisas, ok? Não esquece da última dica que eu dei lá no vídeo introdutivo. Compartilhe a sua fé com as demais pessoas, com as pessoas que estão ao teu redor, tá bom? Que Deus possa ricamente te abençoar. Um forte abraço. Ore novamente esse texto e se tiver um tempo livre aí na sua agenda, antes de passar para Gênesis 12, releia esse texto e peça que o Espírito Santo revele para você qual é a sua vontade. Valeu, forte abraço e até amanhã. Tchau!